Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de crimes contra o patrimônio, voltado aqui para nosso concurso da PCDF. E olha só, nós vamos entrar agora num dos crimes mais importantes no que concerne prova das carreiras policiais e que muito provavelmente eu acredito que vai estar na prova da PCDF, que é o crime de roubo. Não só o crime de roubo, mas também o crime de latrocínio, que nada mais é do que um roubo qualificado, como nós veremos. Então tudo que concerne o artigo 157 do Código Penal é importante, é relevante e tem grandes chances de cair na sua prova. E é por isso que nós vamos estudar ele aqui detalhadamente, para que a gente possa pegar tudo aquilo que está na doutrina, tudo aquilo que está na lei e tudo aquilo que está na jurisprudência e você vá 100% preparado aí para a prova. Vamos lá, muitas vezes, quando concerne o crime de roubo, o pessoal já fala, putz, a gente tem que ver doutrina tal, a gente tem que ver jurisprudência tal, mas a gente esquece do mais simples, do detalhe mais importante, que é o que está escrito no artigo 157 do Código Penal. É o que está na lei. E o que está na lei, pessoal, mais da metade das questões de concurso público estão dentro do conhecimento da lei. Então a gente vai fazer o nosso estudo aqui focado na lei e aí puxando os complementos da doutrina e da jurisprudência. Olha aqui então o artigo 157 do Código Penal, que diz o seguinte: subtrair coisa móvel alheia. Lembra que no furto a gente vai fazer muito bate-bola aqui com o crime de furto. No crime de furto falava subtrair coisa alheia móvel. Não muda nada aqui, né? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Isso daqui também terá no crime do furto. Qual que vai ser a diferença de furto para o roubo? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Beleza, professor. Então a gente pode praticar esse crime por meio da ameaça grave, né? A gente pode praticar por meio da violência, que é a violência própria. Sabe como é que a sua prova pode colocar para você também essa violência própria? Pode colocar, obviamente, a violência física ou mesmo vis absoluta. Também significa a violência própria. Qual que é o problema aqui do artigo 157? A galera sempre vai lembrar que o roubo pode ser cometido mediante grave ameaça ou mediante violência própria. Esquece da parte final do artigo 157 e é por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês detalhadamente. Olha aqui. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. O que vai ser isso daqui então? É a violência imprópria. Também tem outro nomezinho que pode estar na sua prova. Violência imprópria ou meio subreptício. Beleza? Não esqueçam, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Não esqueçam da violência imprópria. Por quê? Porque muito provavelmente a prova vai colocar para você a violência imprópria, porque aí pode confundir o aluno. Quer ver um exemplo de violência imprópria? O agente quer assaltar uma vítima num bar e coloca sonífero na sua bebida para que por meio dessa bebida ele venha a dormir e aí sim o agente consiga subtrair os bens da vítima. Veja, houve violência própria? Não. Houve grave ameaça? Também não. O que houve? Houve uma violência imprópria. O agente reduziu a impossibilidade de resistência da vítima. Professor, isso é furto? Claro que não. Isso daqui é roubo. Ele reduziu a impossibilidade de resistência da vítima. Quer ver um outro exemplo que aconteceu? Um rapaz foi com uma moça para um apartamento. E lá dentro desse apartamento, o que a moça fez? Quando o rapaz entrou no banheiro, trancou este rapaz dentro do banheiro. Para quê? Para subtrair todos os bens dele. Professor, isso é furto? Isso daí é um sequestro? Isso daí é restrição de... Não, isso daí é roubo. Ela reduziu a impossibilidade de resistência da vítima ao trancá-lo dentro do banheiro. Beleza, pessoal? Muita atenção, não vamos esquecer dessa terceira hipótese, desse terceiro meio de execução que pode ser cometido o roubo, tá bom? Outra coisa importante aqui a respeito da violência imprópria, vem comigo. A violência imprópria, ela tem que ser praticada pelo próprio agente. Lembra que eu falei com vocês esse exemplo aí do bar? Que o agente, ele dá o sonífero para que a vítima venha dormir e ele subtrai os bens dela dentro do bar? Imagina que a própria vítima se embriagou.
tá bom? A própria vítima está toda embriagada e aí ela cai e desmaia dentro do bar. Vem o agente e subtrai os bens da vítima. Professor, isso é roubo porque o agente reduziu a impossibilidade de resistência da vítima? Não, o agente, ele não foi o agente que praticou essa violência imprópria, até porque a vítima não sofreu violência imprópria. Ela simplesmente está reduzida a impossibilidade de resistência pelos seus próprios atos ou por atos de outras pessoas. Para ver o roubo, é o próprio agente que deve realizar a conduta da violência imprópria. Repito, para que haja roubo por meio da violência imprópria, é o próprio agente que tem que fazer a ação de reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Se outra pessoa o fizer e o agente simplesmente se aproveita da situação para subtrair bens, estaremos diante de um furto. Beleza, galera? Então, muita atenção aí. Artigo 157, nós não podemos deixar de ter atenção em relação à redação desse artigo. Vamos continuar. Agora a gente vai ver aqui a classificação do roubo. Como vocês já sabem disso aí, o roubo é um crime complexo. Por que ele é um crime complexo? Porque ele resulta da fusão de dois ou mais delitos. No caso do roubo, a gente sempre vai ter um furto nós podemos ter um constrangimento ilegal, lá do artigo 146, a gente pode ter uma ameaça, podemos ter uma lesão corporal, artigo 129, podemos ter também vias de fato, que aí no caso vai ser a fusão de um crime com uma contravenção penal lá do artigo 21 da LCP, beleza? Então, trata-se de um crime complexo. E também é um crime pluriofensivo, porque atinge mais de um bem jurídico, protegido por lei. Qual que será esses bens jurídicos? Um é óbvio, o patrimônio. Sempre será atingido o patrimônio, mas pode ser atingido também a integridade física, no caso da lesão corporal, pode ser atingida a liberdade individual por meio da ameaça ou do constrangimento ilegal. Beleza, pessoal? Então lembre tranquilo isso daqui. Crime complexo e um crime pluriofensivo. Pode botar na tela situações específicas do crime de roubo. Roubo de uso. Nós falamos lá no crime de furto. Professor, o furto de uso é uma conduta típica? Não, o furto de uso é uma conduta atípica. O agente simplesmente subtrai um bem para que ele use e depois restitua. Falamos que o furto de uso tem que ter o dolo inicial do agente em restituir imediatamente a coisa, né, por um prazo determinado, e também tem que se tratar de um bem infungível. Se for um bem fungível como o dinheiro, não há que se falar em furto de uso, será furto. Professor, a gente pode trazer essa mesma ideia para o roubo? Ou seja, se um agente, por meio de violência ou grave ameaça, subtrai um bem e fala, olha, cara, eu tô te batendo aqui, eu tô te ameaçando para você me passar esse celular, esse relógio, mas eu só quero usar esse relógio na festa ali, amanhã eu te devolvo esse relógio. Pode isso, pessoal? Claro que não, tá bom? Então, existe essa figura do roubo de uso? Não, não existe, tá bom? Configura o roubo. Beleza? Não vai ter aquele benefício, aquela figura atípica como há no furto de uso. O roubo de uso será roubo, ainda que o agente tenha o dolo de restituir a coisa depois. Por quê? Porque trata-se de um crime complexo e ele usou grave ameaça, violência própria ou violência imprópria para a prática desse crime. Fechou? Muito bem. Roubo privilegiado. A gente vai lembrar que lá no artigo 155, parágrafo 2º, o que dizia lá no furto privilegiado? O furto privilegiado dizia o seguinte, que havia esse furto privilegiado se o agente fosse primário e se a coisa furtada fosse de pequeno valor. E aí teriam os benefícios que poderiam ser dados pelo juiz. Coisa de pequeno valor. Vamos lá. Existe a figura do roubo privilegiado, tal como temos no furto privilegiado? Não, professor. Na lei, eu olhei a lei aqui do artigo 157 e não há previsão de furto privilegiado. Legal. Então a gente já sabe que não está na lei. Veio teses defensivas dizendo o seguinte, olha, se ao furto a
privilégio, se o agente for primário ou a coisa for de pequeno valor, nós podemos, por analogia em bonum partem, uma analogia que venha a beneficiar o réu, aplicar o artigo 155, parágrafo 2º, furto privilegiado, a gente pode aplicar também aqui no roubo, para formar uma figura do roubo privilegiado. Essa foi a tese defensiva. Se sustentou essa tese defensiva? Nada disso, tá bom? A jurisprudência falou, não. Aqui no roubo, não há que se falar em roubo privilegiado. O agente ele pode ser primário, o agente ele pode ter bons antecedentes, o agente ele pode ter praticado o crime em cima para subtrair uma coisa de pequeno valor, não importa. Pode ter todos os requisitos do furto privilegiado. O agente continua respondendo por roubo. Beleza? Então, galera, não existe a figura do roubo privilegiado aqui no artigo 157. A gente estará diante do roubo. Tá bom? E aí pode ser um roubo simples, pode ser um roubo circunstanciado, vai depender da situação. Mas não há que se falar nessa figura do roubo privilegiado em razão de uma suposta analogia em bonum partem do furto privilegiado. Fechou? E o princípio da insignificância, professor? O princípio da insignificância, ele pode se aplicar ao crime de roubo? Não, não pode se aplicar ao crime de roubo, tá bom? Não existe roubo insignificante para o direito penal. Professor, mas o agente ele ameaçou uma pessoa gravemente para obter R$1 que ele precisava para completar a passagem de ônibus dele. Não interessa. Não interessa para o direito penal. Por quê? Porque estamos diante de um crime complexo. Ele não somente praticou a subtração, mas ele praticou também uma conduta periculosa. Ele praticou uma grave ameaça, ele praticou uma violência própria ou imprópria. Então, aplica-se o princípio da insignificância ao roubo? Não, não se aplica. Adote isso daí na sua prova, beleza? Então, tá aqui, princípio da insignificância, adota? Também não adota. Qual que será um roubo de pequeno valor, aí, com valor insignificante? Será roubo mesmo assim, beleza? Ficou fácil aí de decorar essa tela? Roubo de uso não existe, roubo privilegiado não existe e princípio da insignificância não se aplica à figura do roubo. Fechou? Muito bem, vamos lá. Galera, vem comigo. Isso daqui tem despencado em prova, tá bom? Tem caído demais. Então, muita atenção nesse questionamento. Ausência de bens patrimoniais, olha aí na tela, da vítima. A ausência de bens patrimoniais da vítima caracteriza o crime impossível? Pessoal, vamos lembrar bem aí. O crime impossível está previsto lá no artigo 17. Ineficácia absoluta do meio, não há sequer a tentativa se tiver a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. Se nós estamos falando que a vítima não possui bens, a tese que foi levantada aqui é a seguinte: se não há bens a serem roubados, e o roubo é um crime patrimonial, estaremos de um crime impossível, em razão da absoluta impropriedade do objeto. Não há um objeto para ser subtraído pelo agente. Então não há que se falar aqui em tentativa de roubo. A gente vai estar diante de um crime impossível. Cuidado, essa foi a tese, tá bom? Essa foi a tese defendida. E atualmente nós temos duas posições. A primeira posição diz, primeira corrente, não, tá bom? Não se aplica o crime impossível. Vai ficar caracterizada a tentativa de roubo. Então o agente vem, olha aqui, o agente vem com uma arma de fogo e diz para a vítima: vítima, me passe o seu aparelho celular. E a vítima fala: mas eu não tenho aparelho celular, não estou com aparelho celular. Então me passe o seu relógio. Não tenho um relógio. Me passe o seu tênis, eu estou descalço. Me passe qualquer coisa, eu não tenho nada, só estou com essa bermuda aqui do corpo e acabou, eu não tenho bens a serem subtraídos. O agente vai embora, tá bom? Seguinte, crime impossível, isso? Houve um crime impossível ou não? Temos essas duas correntes. A primeira corrente fala: não, isso daí, em que pese não haver bens a serem subtraídos, estaremos diante do crime de roubo tentado. Houve a tentativa de praticar um roubo, tá bom? A segunda corrente, tá aí para vocês, vai falar que sim, há o crime impossível, caracteriza o crime impossível do roubo se o agente não tiver, se a vítima não tiver bens. Galera, qual que é a corrente que vocês precisam adotar? A primeira, tá bom?
caracteriza a tentativa de roubo. Professor, mas eu vi uma jurisprudência ou uma doutrina que falava isso daqui, a segunda corrente. É verdade, existem doutrinas esparsas, alguns doutrinadores que defendem sim a possibilidade do crime impossível, tá bom? Entretanto, essa daqui é a posição do STJ, que eu vou deixar para vocês o RESP, para que vocês possam dar uma olhada depois. 1340747, tá bom? De 2014 esse julgado. Então, não vai caracterizar. Professor, qual que é a posição do CESP? O CESP vai de acordo com essa primeira corrente, tá bom? Já foi cobrado isso daqui em prova mais de uma vez e o CESP, ele permaneceu, e a maioria das bancas também, permanece com essa primeira corrente. Então, não há que se falar em crime impossível no crime de roubo. Tranquilo? Se o agente tenta subtrair bens da vítima, mas não consegue porque a vítima não possui bens, vai caracterizar o crime de roubo tentado mesmo assim. Professor, mas a vítima não tinha bens. Pois é, mas você está esquecendo de um detalhe. O roubo é um crime complexo. E a partir do momento que o agente efetua a violência, a grave ameaça, já iniciou-se esse crime. É um crime complexo. Então já teve o início da prática do crime. O fato da subtração é somente a finalidade, mas o crime meio já teve início. Então vai estar configurado, sim, o crime de roubo tentado, mesmo que a vítima não possua bens para entregar para serem subtraídos. Fechou? Muita atenção, isso daqui cai demais. Felícia, essa é a primeira corrente. Professor, isso daqui caiu numa prova discursiva da gente. Opa! Então você tem que falar também que existe essa segunda corrente, tá bom? Mas o foco é aqui para sua prova objetiva. Muito bem. Roubo, momento consumativo, vem aqui comigo. Nós vimos isso daqui lá no furto. Eu falei, olha galera, tem uma súmula do STJ, que é a súmula 582, que ela é específica para o crime de roubo, mas ela se aplica também aqui ao crime de furto. Eu falei isso com vocês lá atrás. E aí eu falei, olha, a tese do STJ, bem como do STF, será a mesma para o crime de furto e para o crime de roubo. O crime estará consumado com a inversão da posse. O agente subtrai a vítima, mediante violência ou grave ameaça. No momento que ele se apossa da coisa, houve a inversão da posse, ele pegou na coisa, segurou com ele, ainda que logo em seguida ele seja perseguido por um policial ou por outra pessoa e seja preso e não consiga levar a coisa adiante para o local que ele tinha a intenção de levar, mesmo assim estará caracterizado o crime de roubo consumado. Não requer a posse mansa e pacífica. Lembrem-se disso, beleza? Então olha aqui a súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Sendo prescindível, o que é essa palavrinha? É dispensável. O CESP adora essa palavra, tá bom? É dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Não requer a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Vamos lá, qual que é então essa teoria que foi adotada pelo STJ, pelo STF? A teoria da apreensio ou amócio. Tá bom? E aí a gente vai ter outras teorias, concretácio, vamos ter ablácio, ilácio. A gente tem outras teorias que buscam explicar o momento consumativo do furto e do roubo. Tá bom? Mas essas daí a gente explicou lá quando a gente falou do crime de furto, então se tiver dúvidas, volte lá, a gente não vai repetir elas aqui. Só lembre-se que temos a apreensio e amócio que são adotadas pela nossa jurisprudência, e temos concretácio, ilácio, ablácio, que são outras teorias que a doutrina expõe, mas que não são adotadas atualmente no nosso ordenamento jurídico penal. Fechou, pessoal? Muita atenção na súmula 582. Ela não cai, ela despenca em prova e você tem que estar ligado aí a tudo que concerne ela. Só lembrar, bem simples. Não requer posse mansa e pacífica, requer simplesmente a inversão da posse. Lembrou dessas palavrinhas-chave? Acabou, você vai matar as questões. Muito bem, vamos continuar aí, olha. Outro ponto que é muito cobrado, roubo, concurso de crimes no roubo.
Primeira situação, violência ou grave ameaça mediante uma só ação contra duas ou mais pessoas, mas somente o patrimônio de uma delas é subtraído. Vamos lá. O agente encontra duas pessoas caminhando na rua. Tem lá duas vítimas andando na rua. Ele, opa, vou roubar essas duas aí. Só que ele chega nas duas e, na verdade, ele viu que uma delas estava com o aparelho celular na mão, né, digitando na rua e tudo mais. Ele fala, quer saber? Eu tenho que ser rápido aqui, eu só vou subtrair este aparelho celular dessa vítima. Então ele chega e fala, vítima, me passe o seu aparelho celular. Ele vai e passa. As duas vítimas sofreram um constrangimento? Claro. Se uma delas ali, a outra, saísse correndo, gritando, não sei o quê, ele poderia fazer alguma coisa contra ela? Claro que sim. Então, nessa situação, haverá duas vítimas? Sim, haverá. Uma vítima é a vítima patrimonial. A outra vítima, ela é a vítima tanto patrimonial quanto do constrangimento ou da violência, a depender da situação, tá bom? Ou da grave ameaça. Então, haverá duas vítimas? Sim, haverá duas vítimas. Entretanto, em que pese haver duas vítimas do roubo, somente houve uma vítima patrimonial. Ele subtraiu o aparelho celular de somente uma delas. Essa era a intenção, subtraiu o patrimônio de somente uma delas. Professor, quantos roubos haverá nessa situação? Eu te respondo aqui, haverá somente um roubo. Tá bom? Por quê? Porque foi subtraído somente um patrimônio. E o roubo é um crime patrimonial, então será levado em consideração a quantidade de patrimônios subtraídos nessa situação. Beleza, mas temos outra situação agora. Violência ou grave ameaça mediante uma só ação contra duas ou mais pessoas, com a subtração de patrimônio de cada uma delas. Pessoal, aqui a gente precisa lembrar lá do concurso de crimes. Nós temos o concurso material, que são duas ou mais ações que geram dois ou mais resultados, dois ou mais crimes. O concurso formal, ele diz o seguinte, uma ação somente gera dois ou mais crimes. Beleza? E aí a gente vai ter o crime continuado também lá no artigo 71. Mas olha só o que eu quero chamar a atenção para vocês. Imagina que o cidadão, o indivíduo, melhor dizendo, ele entra no ônibus e vê 5 passageiros dentro daquele ônibus, além do cobrador. O que ele faz? Ele rouba cada um desses passageiros, bem como o cobrador do ônibus. Então ele rouba um, rouba o outro, fala, todo mundo aí, ó, me passa aqui o dinheiro, me passa seus celulares, me passa a carteira, me passa tudo. Ele roubou cada um deles. Não roubou? Beleza. O que a jurisprudência entende? Em que pese você dizer, professor, mas eu entendo que cada roubo desses dentro do coletivo foi um roubo distinto, foi uma ação distinta. Não, então deixa eu já te falar. Está descartado aqui o concurso material. Quando ocorre essa situação, a jurisprudência diz, isso é um concurso formal de crimes. O agente que vai numa parada de ônibus, tem 10 pessoas esperando o ônibus, e rouba bens de todas as vítimas que estão no ônibus. Isso é uma ação? Sim, para a jurisprudência, isso é somente uma ação. Então, lembrem-se, haverá nesse caso concurso formal. Galera, isso daqui cai demais, está caindo muito. Concurso formal de crimes, tá bom? Não se esqueça desse detalhe. Professor, eu sei que o concurso formal ele se divide em próprio e se divide em impróprio, que é a segunda parte lá do artigo 71 do Código Penal. O próprio é quando o agente, mediante uma ação, pratica 2 ou mais crimes, só que sem desígnios autônomos. Já o impróprio, há desígnios autônomos, que é o que o artigo 70 do Código Penal fala pra gente. Beleza? Então, eu te pergunto, no momento que o agente entra no ônibus ou vai numa parada, no ponto de ônibus e subtrai diversos bens, ele teve desígnios autônomos? Claro que teve, pessoal. Foi uma ação só, mas ele teve desígnios autônomos. Ele quis subtrair o bem de cada uma daquelas pessoas, de cada uma daquelas vítimas. Concurso formal ou informal? Na minha opinião, informal. Em grande parte da jurisprudência, informal não, desculpa, pessoal, concurso formal impróprio. Aqui, ó, pode botar na tela. Na minha opinião, será impróprio. Grande parte da jurisprudência concorda que será concurso formal impróprio também. Temos uma pequena parcela que diz que vai ser o concurso formal próprio. Temos julgados também que vão dizer que será o concurso formal próprio.
Professor, aí você confunde a minha cabeça, é coisa demais para eu saber qual o concurso que eu adoto, concurso formal. Eu já sei que é concurso formal, mas eu adoto concurso formal próprio ou impróprio quando há essa subtração de vários patrimônios. Calma, pessoal, eu vou tranquilizar vocês, sabe por quê? Porque as provas elas não estão cobrando o conhecimento do concurso formal, se é próprio ou impróprio. Por quê? Porque a jurisprudência mesmo está confusa. E a maioria dos casos, a jurisprudência tem se limitado a dizer que se trata de concurso formal. Só isso. E as provas têm falado exatamente isso. Que se houver, mediante uma só ação, mas duas ou mais vítimas patrimoniais, teremos o concurso formal. Tá bom? Basta lembrar disso. Basta lembrar disso. Tá bom? Se você souber que se trata de um concurso formal, acabou. Tá bom? Professor, eu quero ir adiante e saber. Aí eu aconselho seguir a teoria do concurso formal impróprio em razão dos desígnios autônomos. Mas isso daqui não está pacificado. O que está pacificado? Que se trata de um concurso formal. Beleza? Então a gente vai aplicar nesse caso o artigo 70. Ou seja, se o agente subtraiu 10 patrimônios dentro do ônibus, ele vai responder por 10 roubos em concurso formal de crimes. Concurso formal de crimes, vocês sabem lá o benefício do artigo 70. O que diz o concurso formal? O agente ele vai responder por um crime mais um sexto a metade. Tá bom? É o que está no artigo 70 do Código Penal. Então, atenção nisso daqui. Se houver desígnios autônomos, esse aqui é o concurso formal próprio. Se houver desígnios autônomos, se for o concurso formal impróprio, aí ele responde de acordo com a regra lá do artigo 69, que é o concurso material. Tá bom? Por isso que isso aqui vai ter grande relevância na hora da dosimetria da pena. Mas para nosso concurso público, basta dizer que é concurso formal. Geralmente, as provas estão cobrando somente esse conhecimento. Fechou, pessoal? Atenção demais nisso daqui, essa parte de concurso de crimes no que concerne o crime de roubo. Fechou? Muito bem, vamos falar então agora do roubo impróprio. Olha só, não vamos confundir aqui os conceitos. Lá no roubo próprio, que é do artigo 157 caput, o roubo simples, a gente falou que a violência pode ser cometida mediante violência própria, mediante grave ameaça ou mediante violência imprópria. Não confundam os conceitos. Uma coisa é a violência imprópria, que é o meio subreptício lá do artigo 157 do caput do Código Penal. Outra coisa é o roubo impróprio. O roubo impróprio é totalmente diferente. Olha aqui o roubo impróprio. Artigo 157, parágrafo 1º. Na mesma pena. Opa, então tem a mesma pena lá do roubo simples, do roubo próprio. Incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Beleza, pessoal? Muita atenção aí nesse roubo impróprio. O que acontece em relação ao roubo impróprio? O agente, ele primeiro subtrai, às vezes a intenção do agente é somente praticar um furto. Então ele vê um objeto dando sopa, viu lá um veículo que ele pode subtrair. Na hora que ele está subtraindo, na hora que ele se apossou da coisa, a partir do momento que a coisa já está na sua detenção, que ele subtraiu a coisa, aí aparece um policial, aparece a vítima. E para que ele assegure a sua impunidade, ou para que ele assegure a detenção da coisa, o que ele faz? Aí ele aplica violência ou grave ameaça contra a vítima ou contra terceiros, tá bom? Então, o momento em que há violência é distinto no roubo impróprio e no roubo próprio. Vamos ver aqui um quadro que vai deixar bem claro tudo pra gente, pessoal. Roubo próprio e roubo impróprio. Primeiro, o meio de execução. Atenção no meio de execução. O meio de execução do roubo próprio, como a gente falou, pode ser por meio de violência própria, pode ser por violência imprópria ou grave ameaça. Olha o roubo impróprio. Ele somente pode ser praticado mediante violência própria ou grave ameaça. Não há que se falar em violência imprópria no roubo impróprio. Vou repetir. Não há que se falar em violência imprópria no roubo impróprio. Lembrem-se disso, não pode esquecer, tá bom? O roubo impróprio ele só pode ser praticado mediante grave ameaça ou violência. Não pode ser praticado mediante o modo subreptício, mediante a violência imprópria.
Atenção, olha aqui o momento em que é aplicado o meio de execução, a violência própria ou a violência imprópria ou grave ameaça. No roubo próprio, vai ser aplicada a violência, a grave ameaça, antes ou durante a subtração. E no roubo impróprio, a violência ou a grave ameaça só são praticadas após haver a subtração. Qual que é a finalidade da violência e da grave ameaça? No roubo próprio, possibilitar a subtração do bem. E no roubo impróprio, assegurar a impunidade do crime ou assegurar a detenção da coisa. A classificação do crime de roubo é um crime material, tem um resultado naturalístico. Ele só vai se consumar quando houver a efetiva subtração da coisa. Já no roubo impróprio, não. Ainda que o agente não consiga empregar, subtrair, ao final das contas, subtrair a coisa ou manter a sua impunidade, ele vai responder por roubo impróprio. Então veja, o agente subtraiu um aparelho celular, viu um aparelho celular dando sopa lá em cima da mesa do bar. Ele pega aquele aparelho celular, só que no momento que ele segura a coisa, que ele já inverteu a posse, que ele subtraiu a coisa, a vítima percebe. Pegaram o meu celular e a vítima começa a correr atrás do ladrão. Corre atrás, corre atrás. O que o ladrão faz nessa hora? Se vira para a vítima e aí puxa um revólver e fala, sai daqui, senão eu vou te matar. Beleza? Roubo próprio ou impróprio? Roubo impróprio. O agente subtraiu e somente depois ele empregou a grave ameaça ou violência. Fechou, pessoal? Mas vamos supor que após ele efetuar ali a grave ameaça, veio um policial por trás, o segurou e aí ele não conseguiu subtrair a coisa, tampouco conseguiu assegurar a sua impunidade. Roubo impróprio consumado ou tentado? Roubo impróprio consumado, porque é um crime formal. Ele não exige um resultado naturalístico, ele não exige que o agente consiga efetivamente assegurar a impunidade do crime ou assegurar a detenção da coisa. E o conatus, a tentativa no roubo próprio é cabível, e no roubo impróprio há alguma divergência, mas a doutrina majoritária e o STF entendem que não será cabível a tentativa no roubo impróprio. Muito bem, vamos lá que a gente aqui está correndo, não temos tempo a perder. Vamos falar agora do roubo circunstanciado, também chamado de roubo majorado. E aqui, galera, uma atenção muito especial. Por quê? Várias hipóteses que estão lá no furto, no artigo 155, vão qualificar o crime de furto. Várias dessas mesmas situações que qualificam o crime de furto, no que concerne ao crime de roubo, não vão qualificar. Vão majorar a pena de roubo. Tá bom? Então, olha só. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Tá aqui a majorante. 1/3 até a metade. Vamos falar desse inciso primeiro depois, que foi revogado pela Lei 13.654. Olha o inciso segundo. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, isso daqui estava onde? Lá no crime de furto? Lá no parágrafo 4º, inciso 4º, do artigo 155. Lá no furto, qualificava. Aqui no roubo, vai circunstanciar, vai majorar a pena. Então, se há concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Essa hipótese aqui não temos lá no furto, a gente vai ver ela. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Vimos lá no furto. Onde que está lá no furto? No parágrafo 5º do artigo 155. Lá no furto vai qualificar também, ó. Assim como ali o concurso de 2 ou mais pessoas. E aqui no roubo não vai qualificar, vai majorar a pena. Inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Vamos ver também essa hipótese. E o 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntam isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Também é uma qualificadora lá no furto, não é? Artigo 155, parágrafo 7º, vai qualificar o furto. E no que concerne aqui ao roubo, vai circunstanciar, vai majorar. Então, atenção aí nessas hipóteses que você não pode confundir. Lá no furto vai qualificar, aqui no roubo vai majorar. Vamos ver aqui, então, rapidamente essas hipóteses da majorante do roubo, tá bom? Artigo 157, parágrafo 2º. Inciso 2º, pessoal. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas,
Primeiro, vai se tratar de um crime acidentalmente coletivo. Por quê? Porque o roubo ele pode ser praticado por somente um agente, mas a pluralidade exaspera a pena, aumenta a pena. Sempre deve haver o vínculo subjetivo. Óbvio, né? Para haver o concurso de pessoas, a gente tem que ter aí o liame subjetivo entre elas. Segundo, falamos sobre isso daqui lá no crime de furto. Não é necessário que todos sejam autores, podendo haver a exasperação da pena quando o roubo for cometido em concurso entre um autor e um partícipe. A gente falou sobre isso. Não requer que ambos sejam autores. A gente vai ter o concurso de pessoas no roubo, mesmo que uma delas seja o autor e a outra seja o partícipe. Beleza? Não vamos confundir concurso de duas ou mais pessoas com coautoria. São coisas distintas. E aí, aplica-se a majorante do concurso de pessoas, ainda que somente um dos autores, dos partícipes, seja identificado. Tranquilo também aí. A gente falou sobre isso lá no crime de furto. Imagina que um roubo foi praticado por 5 pessoas, tá bom? E as câmeras de segurança do estabelecimento pegaram lá, flagraram 5 pessoas, mas não conseguiram identificar 4 delas, só identificou um agente, ele foi preso, ele respondeu pelo crime de roubo em concurso de 2 ou mais pessoas, mas a ele foi perguntado, né, se ele ia falar quem eram os outros agentes, ele falou, vou permanecer em silêncio, o que acontece demais na prática. Vamos lá, os outros autores ou partícipes não foram identificados. Mesmo assim, a gente pode aplicar a majorante do concurso de 2 ou mais pessoas. Por quê? Porque a gente tem outros meios probatórios para dizer que ele praticou aquele crime de roubo em concurso de 2 ou mais pessoas. Fechou? E, por fim, falamos também no furto. Igualmente, aplica-se essa majorante se um dos autores partícipes for menor de idade. Lembrando sempre que se um maior pratica um crime com um menor de idade, o maior de idade vai responder também lá por um crimezinho que está previsto no ECA, que é o artigo 244B. Beleza, pessoal? Então, sempre atenção aí nessa hipótese, se houver um crime praticado com um maior e um menor de idade. Inciso terceiro, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. O crime é de dupla subjetividade passiva, ou seja, a gente vai ter 2 vítimas nesse crime. Uma vítima vai ser o transportador e a outra vítima o proprietário. Imagina, a gente pode falar aqui, nessa hipótese acontece muito em relação a carro forte, mas imagina agora uma vítima de um motoboy que está transportando valores, dinheiro, pode ser outras coisas também, mas está transportando dinheiro de uma empresa para outra. E esse motoboy, ele é abordado e roubado no meio do caminho. Veja, o motoboy ele vai ser vítima do roubo, bem como a vítima patrimonial, que é quem? A empresa que mandou aquele motoboy levar esse dinheiro, ou seja, a empresa que era proprietária desse dinheiro. Então será um crime de dupla subjetividade passiva. Nós teremos 2 vítimas. Valores, o que é considerado valores? Um expressivo valor econômico e que tenha liquidez. O que vai ser considerado valor? Dinheiro, pedras preciosas, olha, cosméticos, professor. Galera, teve um julgado do STJ que considerou que os cosméticos poderiam incidir aí no transporte de valores. Por quê? Porque os autores, eles tinham já um conhecimento daqueles cosméticos, do seu valor econômico, e eles tinham uma liquidez muito grande porque eles já tinham a quem revender aqueles cosméticos. Tá bom? Então, nesse caso, incidiu, mesmo, claro que é uma situação específica, mas mesmo tendo sido cosméticos, nessa hipótese específica, foi aí imputado a eles o roubo circunstanciado em razão do transporte de valores. Então, muito cuidado, esse conceito de valores aqui ele é um conceito amplo. E prévio conhecimento, tá bom? Porque não pode ser um conhecimento acidental, trata-se de circunstância subjetiva. O agente, ele tem que saber que está sendo transportado valores. Não pode simplesmente acontecer, vou assaltar um motoboy aqui para subtrair a carteira dele e descubro que ele está com, lá naquele baú, né, que os motoboys levam, ele está com dinheiro ali, um monte de coisa, pedras preciosas para subtrair também. Vai incidir aí a majorante? Não incide. Por quê? Porque não havia esse conhecimento prévio pelo agente. Beleza? E lembrando sempre que é uma circunstância subjetiva. Não se comunica no concurso de pessoas se somente um dos agentes tinha o conhecimento de que havia valores sendo transportados. 2 agentes vão subtrair um carro forte. Não, um carro forte é meio óbvio, né, pessoal? Mas vão subtrair um veículo lá que, na verdade, é um gerente de uma empresa transportando dinheiro. Um dos agentes sabe que ele está transportando todo esse dinheiro
que é da empresa em que ele trabalha. O outro agente não sabe, acha que simplesmente eles vão praticar um roubo comum. Esse agente que não sabe, ele não vai responder pela circunstância majorante, somente aquele que tinha conhecimento. Por quê? Porque essa circunstância tem que haver o prévio conhecimento, o agente tem que conhecer essa circunstância, tá bom? Então é uma circunstância subjetiva. Inciso 4º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Falamos sobre essa hipótese lá do parágrafo 5º do artigo 155, mas só relembrando, só se aplica a majorante mediante o efetivo resultado, ou seja, quando há o efetivo transporte do veículo subtraído para outro estado ou país. E o inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Então, olha só, qual que vai ser a finalidade aqui da restrição? Assegurar a subtração da coisa ou evitar a ação policial. Galera, muita atenção. Toda vítima, quando ela é roubada, ela tem a sua liberdade restringida. A vítima que é roubada no meio da rua, ela não pode simplesmente sair correndo e dizer, estou indo embora aqui durante esse assalto. Não, ela está tendo ali a sua liberdade restringida por um curto momento de tempo. Vai incidir essa circunstância majorante? Claro que não, tá bom? Já é pressuposto do crime de roubo uma pequena restrição na sua liberdade, ou por um tempo ali razoável da restrição da liberdade. Isso está incluído dentro do crime de roubo, beleza? O que essa circunstância majorante faz é quando há uma restrição de liberdade por tempo superior ao necessário para a subtração. Então é aquele agente que fala, olha, vou subtrair o seu carro, estou roubando o seu carro, vai para o banco de passageiro que eu vou levar você lá para outro estado, ou então vou levar você lá para uns 30 quilômetros de distância e eu só vou te soltar lá. Por quê? Porque se eu te soltar agora, você vai ligar para a polícia e vai me prender. Claro que o assaltante ele não explica tudo isso para a vítima, mas ele faz exatamente isso por essas razões. Então ele leva a vítima consigo. Veja, a vítima permaneceu com ele por mais tempo do que o efetivamente necessário para a subtração da coisa. Então haverá aí a restrição de liberdade, tá bom? Então essas aqui tem que ser a finalidade. Vamos supor que a vítima manteve a vítima em seu poder para depois estuprá-la. Não, aí não vai ser o roubo com restrição de liberdade. A gente vai estar diante de outros crimes, tá bom? Então a finalidade da restrição da liberdade tem que ser assegurar a subtração da coisa ou evitar a ação policial. E o tempo para caracterizar a restrição de liberdade, como eu falei com vocês, não há um tempo mínimo. Deve ser um tempo juridicamente relevante e estará caracterizada quando a restrição da liberdade se der por tempo superior ao necessário para a subtração. Vem comigo. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. Na próxima aula a gente continua. Até lá.
Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui dos crimes contra o patrimônio. Estamos vendo o artigo 157, o crime de roubo. Vimos, por último, na aula passada, o roubo circunstanciado, as hipóteses que vão majorar o crime de roubo. Vamos continuar vendo agora outras hipóteses que vão majorar o crime de roubo, mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui para uma lei importantíssima, que é a Lei 13.654, que foi publicada em 2018 e trouxe várias alterações para o crime de furto, que nós já vimos, e para o crime de roubo também. Então olha aqui, vem comigo na tela, olha a redação do parágrafo 2º, inciso 1º, antes da Lei 13.654. Pessoal, isso daqui não existe mais, tá bom? Esse inciso 1º, ele foi revogado. Ele foi revogado, mas olha só o que ele dizia, é importante a gente compreender. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Nós tínhamos um conceito amplo aqui de arma. Qualquer arma poderia ser uma arma branca, uma arma imprópria, que são objetos que não são utilizados para serem armas, não foram feitos para ser arma, mas o ser humano transforma eles em armas. Poderia ser também arma de fogo. Então, qualquer arma que fosse utilizada pelo agente causaria um aumento de pena de 1/3 até a metade, se obviamente fosse usada essa arma para cometer um crime de roubo, tá bom? Como eu falei com vocês, esse inciso 1º foi revogado pela Lei 13.654. Qual que é a redação que nós temos agora? Veja só, a redação atual, a Lei 13.654, o que ela fez? Revogou o inciso 1º do parágrafo 2º, mas ela criou o parágrafo 2º-A. E ela disse o seguinte, a pena aumenta-se agora de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Opa! Galera, atenção nisso daqui. Nós temos duas situações que precisamos analisar. Primeiro, no que concerne arma branca e arma imprópria, não há mais uma circunstância majorante. Roubo praticado com arma branca ou arma imprópria recaiu na conduta agora do artigo 157, caput. Ué, professor, então quer dizer que se alguém agora praticar um crime de roubo com uma faca, com um canivete, com uma furadeira, com uma chave de fenda, não é mais um roubo majorado? Não. Agora caiu na conduta do roubo simples. Ué, professor, e quem foi condenado lá atrás por essa circunstância? Simples. Novatio legis in melius. Só que, na verdade, sabe como é que a jurisprudência disse que isso daqui é? Ela falou o seguinte, o STJ disse que isso aqui se trata de uma abolitio criminis em relação à majorante do emprego de arma branca, arma imprópria, todas as armas que não sejam arma de fogo. Então aquele agente que estava cumprindo pena com a majorante, porque ele tinha cometido um roubo com emprego de arma branca ou emprego de arma imprópria, ele agora será beneficiado. A gente já falou que a abolitio criminis, a novatio legis in melius, elas não respeitam a coisa julgada. Então, mesmo aquele cara que já foi condenado, ele será beneficiado por isso daqui. Aquele cara que está respondendo por uma ação penal, por ter roubado alguém usando uma faca, ele será beneficiado. Ele não responderá mais pelo roubo majorado. Não incide mais a ele o aumento de pena de 1/3 até a metade. Ele responde pelo roubo simples. Professor, e com relação à arma de fogo? Veja, a partir do dia 24 de abril de 2018, quem cometeu um roubo com emprego de arma de fogo vai responder pela majorante de 2/3. E quem cometeu crime de roubo com emprego de arma de fogo até o dia 23 de abril de 2018, vai continuar respondendo lá pela majorante de 1/3 até a metade. Professor, mas o parágrafo 2º, inciso 1º, foi revogado. É verdade. Concerne ao emprego de arma de fogo no crime de roubo. Então ela continuará sendo aplicada a fatos ocorridos na sua vigência, mesmo após a sua revogação. Tranquilo, pessoal? São duas situações aqui que tem que saber. A situação do roubo com arma imprópria e arma branca e a situação do roubo com arma de fogo. Prejudicou,
para o réu a arma de fogo, então continua aplicando a hipótese do parágrafo 2º, inciso 1º, artigo 157. Beleza? Então, pessoal, atenção nisso daqui. Mas eu sei que às vezes isso daqui é meio confuso, esses desenhos bonitos que eu faço. Então eu trouxe para vocês um quadro mais bonitinho com essas informações. Olha aqui, até 23 de abril de 2018, o roubo com emprego de arma branca e arma imprópria respondia por roubo circunstanciado, até dia 23 de abril. Todavia, a Lei 13.154 revogou e, consequentemente, promoveu a abolício criminis dessa majorante. Tá bom? Tá lá no informativo 626 de junho de 2018. Muita gente fala, mas isso daí não é abolício criminis, isso daí é só uma novatio legis in melius. O STJ entendeu que se trata sim de uma abolício criminis no que concerne a majorante de 1/3 até a metade do roubo cometido com emprego de arma branca ou arma imprópria, tá bom? Logo, o agente deverá responder pelo roubo simples. Aplica-se retroativamente a Lei 13.154, que neste caso é mais benéfica ao réu. Professor, e a partir de 24 de abril de 2018, que é quando a Lei 13.154 entrou em vigor, aí o agente vai responder pelo roubo simples, caneta deu pau aqui, vai responder pelo roubo simples do artigo 157 do Código Penal, se o roubo foi cometido, pessoal, obviamente, com emprego de arma branca ou arma imprópria. E o roubo com emprego de arma de fogo, até 23 de abril de 2018, em que pese a revogação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, continuará a responder com base nesse dispositivo, apenas será majorada de 1/3 até a metade, uma vez que, neste caso, a Lei 13.154 é mais gravosa ao réu. Ocorre a ultratividade da lei penal que, apesar de revogada, é mais benéfica e era vigente à época dos fatos. E a partir de 24 de abril de 2018, quem pratica um roubo com emprego de arma de fogo responde pelo parágrafo 2º-A, inciso 1º, aumento de pena em 2/3. Ocorreu a continuidade típico-normativa. O que é a continuidade típico-normativa? É quando um dispositivo é revogado, mas a conduta ali descrita continua sendo proibida por outro tipo penal. Foi o que aconteceu. Revogou o parágrafo 2º, inciso 1º, mas no que concerne a arma de fogo, houve a continuidade típico-normativa, porque agora aquela conduta do roubo com emprego de arma de fogo é majorada pelo parágrafo 2º-A, inciso 1º. Beleza, pessoal? Olha, Lei 13.154. Professor, preciso saber o número dessa lei? Não, não precisa saber o número dessa lei, só tem que saber as alterações que ela gerou no Código Penal, tanto no artigo 155 quanto no artigo 157. Isso daí você precisa saber. É muito provável que isso venha a cair na sua prova. Beleza? Olha aqui. Vamos lá então, não incidirá a majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo nas seguintes situações. Então aqui agora a gente já está falando aí do emprego de arma de fogo no roubo. Quando que não vai incidir a majorante do emprego de arma de fogo? Em que hipótese não vai incidir? Quando não há uma arma de fogo, tá bom? Para fins de aplicação do roubo à mão armada. Qual que serão essas hipóteses? Primeiro, arma de fogo com defeito, absolutamente incapaz de efetuar disparos. Se uma arma de fogo tem defeito, se ela é impossível ela praticar um disparo, ainda que o agente use uma arma de fogo para assaltar a vítima, com essa arma de fogo defeituosa, absolutamente ineficaz, não haverá essa majorante. Professor, mas ele estava usando uma arma ali que tem defeito, mas era uma arma. A vítima se sentiu intimidada. É por isso que vai haver o crime de roubo. Mas na modalidade simples, a gente não vai dar a majorante, a gente não vai aplicar a majorante, porque aquilo não era uma arma de fogo. Aquilo era um objeto que não mais poderia efetuar disparos. Professor, e se a arma de fogo ela for relativamente ineficaz? A cada 10 disparos, o agente consegue efetuar o disparo. Aí ele responde, tá bom? Então atenção, tem que ser absolutamente ineficaz de efetuar disparos para que não incida a majorante do emprego de arma de fogo. Se for relativamente incapaz, vai responder pela majorante sim. Segunda hipótese, arma de fogo de brinquedo e simulacros. Cuidado com essa hipótese, porque tinha uma súmula do STJ, salvo engano, uma súmula que falava que a arma de brinquedo incidiria a majorante do emprego de arma. Cuidado, tá bom? Essa súmula foi cancelada há quase 20 anos atrás, mas tem algumas pessoas que ainda acham que pode ser aplicada essa majorante e as provas continuam cobrando, tá bom? Então você sabe, emprego de arma de brinquedo ou simulacro. O que é simulacro? É um objeto que imita uma arma, pode ser uma arma de airsoft, pode ser uma outra arma de brinquedo, mas assim, perfeitamente, né? O simulacro é aquilo que imita perfeitamente uma arma de fogo. Se for um simulacro, se for uma arma de brinquedo,
não vai incidir a majorante, ainda que a vítima tenha se sentido ameaçado em razão dessa arma. Por isso que será roubo simples. Não incide a majorante. Por que não, professor? Porque arma de brinquedo simulacro não é arma de fogo. Simples assim, tranquilo. Beleza? Então também não incide aí a majorante, arma de fogo de brinquedo e simulacros. E a arma de fogo desmuniciada, incide ou não, professor? Também não vai incidir, tá bom? Muita atenção nisso daqui. Não incide por quê? Porque não há um efetivo perigo de lesão. É isso que a jurisprudência fala. Não havia, a arma de fogo ela é boa, ela funciona perfeitamente, mas não tinha munição lá dentro dela. Então ela não tinha um efetivo, uma possibilidade, uma potencialidade lesiva, melhor dizendo, essa é a palavra. Ela não tinha potencialidade lesiva aquela arma de fogo. Então não vai incidir a majorante. Cuidado, muito cuidado. Essa daqui é a hipótese que mais dá dificuldade para o aluno entender. Por quê? Porque a arma de fogo desmuniciada, em que pese não incidir a majorante do roubo, vou botar assim, não incide a majorante do roubo, lá para fins da Lei 10.826, que é a lei do Estatuto do Desarmamento, a arma de fogo desmuniciada, ela pode sim configurar a posse ou o porte de arma de fogo, tá bom? Então cuidado, não confunda aqui os conceitos. Para a finalidade do crime de roubo, a gente não pode aplicar aí a majorante se a arma de fogo estiver desmuniciada. Mas para aplicar os artigos 12, 14, 16 lá do Estatuto do Desarmamento, 10.826, aí sim é levado em consideração. Se o agente está portando uma arma de fogo na rua, desmuniciada, ele pode ser preso pelo porte de arma de fogo? Com certeza. Ele pode, se ele vier a praticar um roubo com aquela arma desmuniciada, ele vai responder por roubo? Com certeza. Roubo simples? Sim. Roubo majorado em razão do emprego da arma de fogo? Nada disso, porque não há potencialidade lesiva. Aliás, esse argumento é o mesmo para todas essas hipóteses. Não há potencialidade lesiva em nenhuma dessas situações. Por isso que não vai incidir a majorante de 2/3 do emprego de arma de fogo. Onde que está essa majorante agora? Como nós vimos. Parágrafo 2º-A, inciso 1º do artigo 157. Fechou, galera? Muita atenção nisso daí. E aqui eu trouxe a jurisprudência em relação exatamente falando essa questão da posse da arma de fogo desmuniciada. Deixa eu apagar aqui. A gente não vai ler ela não, mas tá bom, mas só trouxe a jurisprudência aí para vocês verem como esse posicionamento também é recente em relação à arma de fogo desmuniciada, que não será aplicada aí a majorante do roubo. Beleza, galera? Do emprego de arma de fogo. Muito bem, vamos continuar. É possível, no caso concreto, que o agente que comete um roubo cuja ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de brinquedo, ou quebrada, ou desmuniciada, venha a responder pela majorante do parágrafo 2º-A, inciso 1º do artigo 157 do Código Penal? Professor, não entendi nada da sua pergunta. Simples, galera, vem aqui comigo. Olha aqui, imagina que o agente ele pratique um roubo com uma arma de fogo de brinquedo. Só que aquela arma de fogo de brinquedo, você olha, ela é exatamente a cópia de uma arma de fogo de verdade. Só que, depois de cometer o roubo, ele é preso 3 dias depois. Ele é descoberto 3 dias depois e aquela arma de fogo ele já se desfez dela, que na verdade é uma arma de brinquedo, tá bom? Só que a arma de fogo ela não foi apreendida. Nunca se encontraram aquela arma de fogo. Mas a vítima vai afirmar que aquilo é uma arma de fogo, porque ela viu uma arma de fogo. As imagens da câmera de segurança bateram o olho ali naquela... Bateram o vídeo naquela arma de fogo, naquela arma de brinquedo, e falaram, cara, pelas imagens aqui, aquilo ali é uma arma de verdade. Então veja, por que eu estou trazendo a situação? Porque é sim possível que o agente que utilizou, em tese, né, pessoal, é possível que um agente que utilizou uma arma de brinquedo, uma arma desmuniciada, uma arma defeituosa para praticar um crime de roubo, que ele venha responder pela majorante. Por quê? Porque não é obrigatório a apreensão dessa arma, tá bom? Então, para que o agente ele venha responder pela majorante da arma de fogo, não é necessário que haja a apreensão dessa arma de fogo. Simples assim. Então, em tese, se aquela arma de fogo nunca vier a ser apreendida e ela fosse uma arma de brinquedo, uma arma desmuniciada,
mesmo assim não vai ter como saber. E o agente ele vai responder. O ônus da prova aqui vai se inverter. Vai ser o agente que vai ter que responder, que vai ter que provar que aquela arma de fogo não tinha potencialidade lesiva, tá bom? Lesivo, testemunhas, imagens de câmera de segurança são alguns exemplos. Olha o ERESP 961-863 do Rio Grande do Sul, do STJ. O réu é quem deve provar que a arma de fogo utilizada era desprovida de potencial lesivo, como nas hipóteses de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Então vai se inverter aqui nesse caso o ônus da prova. Pessoal, atenção, isso daqui é muito cobrado. Lembrem-se, para que incida a majorante do roubo com emprego de arma de fogo, não é necessário que haja sua apreensão. Não é necessário que haja sua perícia se não houver apreensão. Entretanto, se houver a apreensão dessa arma, se ela for localizada e apreendida, deve haver a perícia. Vai ter aí o exame de corpo de delito para ver se há efetivamente a possibilidade de efetuar disparos com aquela arma de fogo, tá bom? Então, não confundam aí as bolas, importantíssimo isso daqui, tem sido cada vez mais cobrado, como a gente vai ver futuramente nas questões. Olha aqui então, essa é a figura do roubo circunstanciado. A gente já viu aqui o parágrafo 2º, que aumenta de 1/3 até a metade. A gente viu que essa hipótese aqui foi revogada, e nós vimos cada uma dessas hipóteses aqui, a 2, 3, 4, 5 na aula passada. Aí a Lei 13.654, ela criou o parágrafo 2º-A, aumentando a pena de 2/3. Temos aqui, então, a hipótese do inciso 1º, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Ok. O que eu quero chamar a atenção para vocês agora são as últimas hipóteses de cada um desses parágrafos. Primeiro, parágrafo 2º, inciso 6º. Vai ter um aumento de 1/3 até a metade se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntamente ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 2º do parágrafo 2º-A, aumento de pena de 2/3. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Professor, não entendi a diferença aqui entre o inciso 6º e o inciso 2º do parágrafo 2º-A. Por que neste aqui a gente vai ter um aumento de 2/3? E neste aqui a gente vai ter um aumento de 1/3 até a metade, que é um aumento menor. Simples, pessoal. No parágrafo 2º, inciso 6º, que o aumento é menor, a subtração, o roubo, é da própria substância explosiva. Roubar a substância explosiva ou seus acessórios, aumento de 1/3 até a metade. Roubar com o emprego da substância explosiva vai ser mais grave. Entendeu? Se você rouba com o emprego da substância explosiva para destruir ou romper um obstáculo, aí a gente vai ter um aumento maior, que é do parágrafo 2º-A, no inciso 2º. Professor, continua difícil. Por isso, galera, que sempre que está difícil a gente traz aí essa tabelinha para vocês, para que fique bem mais simples. Olha só, lembra que nós vimos o crime de furto? Porque a Lei 13.654, ela alterou também o crime de furto. E lá no crime de furto dizia o seguinte, artigo 155, parágrafo 7º, se a subtração das substâncias explosivas ou acessórios, tá bom? A subtração é da própria substância. Era uma qualificadora no crime de roubo, de furto, e gerava uma pena de 4 a 10 anos. Se a subtração no crime de furto fosse com destruição ou rompimento de obstáculo, é o famoso caso aqui dos caixas eletrônicos, aí estava previsto no artigo 155, parágrafo 4º-A, era uma qualificadora, pena de 4 a 10 anos. Opa! Então, no furto, se o furto é da substância explosiva ou com o emprego da substância explosiva, a pena é a mesma. E nos dois casos, serão qualificadoras no crime de furto. Olha o crime, a subtração for com destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo e for um roubo, artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 2º, vai ser uma majorante, pena de 4 a 10 anos com 2/3 de aumento de pena. Então veja, galera, no que concerne o crime de furto é fácil, porque em ambos os casos será uma qualificadora. Em ambos os casos, a pena será de 4 a 10 anos. Já no roubo, não. No roubo, nos dois casos, será uma majorante, ok, mas o aumento de pena será distinto.
Será menor o aumento se for o roubo da substância explosiva. Será maior o aumento se o roubo for por meio do emprego da substância explosiva. Se o roubo se der para o emprego da substância explosiva for para destruir ou romper um obstáculo. Beleza? Esse quadrinho aqui é chave, então atenção aí nessa diferenciação. Isso aqui é uma diferenciação que o examinador ele pode querer ali cobrar de você. Beleza, pessoal? E a Lei 13.654, que foi publicada em 2018, isso aqui pode despencar em prova, porque é bem recente. Muito bem, vamos lá. Opa, vamos entrar agora no parágrafo 3º. Professor, a gente até agora não viu o roubo qualificado. Exatamente. Tudo que a gente viu até agora é o roubo circunstanciado ou o roubo majorado. O roubo qualificado, ele só está aqui no parágrafo 3º. Só aqui nós teremos o roubo qualificado. Em que hipóteses qualifica o roubo? Primeiro, se da violência resulta... Opa, então aqui a gente já viu que não tem roubo qualificado mediante grave ameaça. Tá bom? Tem que haver uma violência. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Sabe que crime que é esse daqui, pessoal, da morte? Que se resultar morte? O crime de latrocínio. Ué, professor, o Código Penal ele não trouxe esse nome de latrocínio, não? Não. Esse nome latrocínio foi trazido lá pela Lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos. Lá que existiu essa hipótese esse nome, na verdade, aí, de latrocínio, tá bom? Vamos lá, algumas coisas em comum desses dois crimes. Primeiro, são crimes qualificados pelo resultado. Outra coisa importante, a subtração vai ser dolosa, a violência é dolosa, mas o resultado pode ser doloso ou culposo. Opa, professor, não entendi isso daqui muito bem. Olha só, imagine que alguém quer subtrair bens de uma vítima mediante violência, tá bom? A vai subtrair vítimas de B. Para tanto, A vem com um taco de beisebol e dá uma paulada no braço da vítima para que ela solte o seu aparelho celular. Houve dolo na subtração? Houve. A intenção do agente era subtrair mediante violência um determinado bem. Houve o dolo na violência? Houve o dolo na violência. O agente deu aquela paulada lá, aquele bastão no braço da vítima. Então houve dolo na violência. Entretanto, essa vítima, em razão dessa pancada que ela recebeu, ela sofreu uma debilidade permanente do seu membro, do seu órgão. E aí, pessoal, quer dizer então que ela sofreu uma lesão corporal grave. Veja, o agente ele não tinha um dolo para causar essa lesão corporal grave. Ele tinha um dolo para usar a violência e a vítima viesse a soltar esse aparelho celular. Mas mesmo assim, ocorreu esse resultado e a vítima teve uma debilidade permanente no seu braço. Vamos ler aqui de novo. Houve subtração dolosa? Houve. A intenção dele era roubar. Houve o emprego da violência dolosa? Sim, ele bateu com o bastão lá com dolo, era a intenção dele. E o resultado, a lesão corporal grave, foi dolosa ou foi culposa? Nesse caso foi culposa, mas não interessa, ele vai responder normalmente aqui pelo inciso 1º, pelo roubo qualificado em razão da lesão corporal grave. Se ele tivesse dado uma coronhada na cabeça da vítima, para que a vítima simplesmente desmaiasse e ele pudesse pegar o aparelho celular da vítima, mas essa vítima viesse a morrer, professor, ele não tinha intenção de matar. Sim, mas o resultado foi culposo. Ele não tinha intenção de matar, mas por meio da sua violência dolosa, houve a morte da vítima. Ele responde pelo latrocínio? Responde, tá bom? Então, muito cuidado. Atenção, a violência tem que ser dolosa. Imagina um roubo com restrição de liberdade. Outra situação aqui agora. Roubo com restrição de liberdade. A vítima entra no carro, o assaltante entra no carro, manda a vítima entrar no carro e ele emprega fuga com a vítima lá dentro. De repente, uma viatura policial começa a persegui-lo e o que ele faz? Corre, acelera para fugir da polícia. Só que ele acaba se acidentando, ele se machuca e a vítima que estava no banco do passageiro sem cinto de segurança vem a morrer. Tá bom? Olha aqui a situação. Houve uma subtração dolosa? Houve uma subtração dolosa? Houve. Houve aquele roubo com restrição de liberdade, inclusive. Houve violência dolosa? Não. Não houve violência dolosa. Por quê? Porque a vítima veio a morrer em razão de um acidente de trânsito. Nesse caso, em que pese a vítima vir a morrer, o agente ele vai responder
pelo roubo com restrição de liberdade em concurso material com o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tá vendo? Porque não houve um dolo na violência praticada. Então, galera, atenção, para que a gente tenha o roubo qualificado, precisa disso daqui. Lembrem-se, subtração dolosa, violência dolosa, e o resultado pode ser doloso ou culposo, tá bom? E necessário que haja violência própria para incidir o roubo qualificado. O roubo qualificado, seja a hipótese do inciso primeiro ou do inciso segundo, não pode ser praticado mediante violência imprópria. Ah, professor, mas o agente ele queria subtrair uma vítima e, para tanto, ele colocou sonífero na sua bebida. É, legal, roubo impróprio que ele queria praticar. Entretanto, roubo próprio com violência imprópria, né? Meio subreptício. Ok. Só que ele botou uma dose tão grande, botou uma dose cavalar de sonífero que a vítima veio a morrer. E aí, ele praticou latrocínio ou não? Não. Sabe o que ele vai praticar? Ele vai praticar o roubo e aí ele pode praticar um homicídio, provavelmente qualificado, em razão do dolo eventual, tá bom? Por que, professor, que não é latrocínio? Ele queria roubar e ele matou a vítima, sim. Só que essa violência que está prevista aqui no parágrafo 3º é a violência própria. Se a intenção do agente era uma violência imprópria, aí a gente não vai poder falar do crime de latrocínio ou do roubo qualificado em razão da lesão corporal grave. Tá bom, pessoal? Então, atenção, necessário que haja violência própria para incidir o roubo qualificado. Muito bem, vamos então ver aí cada uma dessas hipóteses. A primeira, lesão corporal grave, se resulta lesão corporal grave o roubo, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa, tá bom? Olha aqui a lei de novo, ela mudou esse crime, sabia? Ela aumentou a pena aí do crime de roubo qualificado pela lesão corporal. Antes era até 15 anos. Essa leizinha ela aumentou aí para 18 anos o roubo qualificado pela lesão corporal grave. Pessoal, atenção, essa lesão corporal grave, ela pode ser tanto a hipótese do artigo 129, parágrafo 1º, quanto do parágrafo 2º. Então, essa lesão corporal grave, ela é uma lesão corporal grave em sentido amplo, pode ser tanto a lesão corporal grave quanto a lesão corporal gravíssima. As duas vão qualificar o crime de roubo, beleza? Professor, e se for a lesão corporal leve? A lesão corporal leve é um pressuposto, é uma elementar do crime do roubo. O crime do roubo ele não pode ser cometido mediante violência? Então, se houver uma violência e essa violência gerar uma lesão corporal leve na vítima, vai ser uma elementar. Ele continua respondendo lá pelo roubo simples. Momento consumativo. Em que momento vai se consumar o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave? Vai se consumar no momento da lesão corporal. Se consuma com a lesão corporal. Ainda que não haja a subtração. Beleza? Muito bem. E a tentativa é possível? Sim, a tentativa é possível desde que haja dolo na lesão. O agente ele quis praticar a lesão corporal para subtrair um bem, mas ele não consegue efetuar aquela lesão corporal grave ou gravíssima. Pode haver a tentativa, então, do roubo qualificado pela lesão corporal grave? Sim, pode haver essa tentativa. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos, então, agora para o inciso segundo. O que é o inciso segundo? É o crime do latrocínio. Olha só o que diz. Se da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Galera, muita atenção. Falei e volto a repetir. Todas as hipóteses que a gente viu no roubo, parágrafos 1º, parágrafo 2º, melhor dizendo, e parágrafo 2º-A, são roubos circunstanciados, roubos majorados. Existem somente duas hipóteses de roubo qualificado. Não vamos confundir com a classificação do furto. Roubo qualificado vai se dar quando houver um resultado de lesão corporal grave ou quando houver resultado morte, que é o latrocínio. Muito bem, o latrocínio é um crime complexo? Com certeza. A gente vai ter aqui uma subtração, que pode ser um roubo, né? Pode ser um furto. E a gente vai ter um homicídio.
A violência deve ser dolosa, ainda que o resultado morte seja culposo. Já falamos sobre isso daqui, lá na tela em comum que a gente falou aí do parágrafo 3º, incisos 1º e 2º. Então a violência tem que ser dolosa, ainda que o resultado morte seja culposo. Vou repetir. Se o agente quer assaltar uma vítima e, para tanto, ele desfere uma coronhada na cabeça da vítima para que ele consiga fazer a subtração foi dolosa, a violência foi dolosa, só que essa vítima, em razão da coronhada, veio a morrer. O agente não queria matar a vítima, ele só queria que ela desmaiasse para ele poder subtrair. Não interessa. Em razão da sua conduta dolosa violenta, a vítima veio a falecer. Se a vítima veio a falecer, ainda que por culpa, haverá a incidência do latrocínio? Sim, pessoal. Muita atenção nisso daqui, tá bom? E tem que haver o nexo causal entre o roubo e a morte, tá bom? Bem importante também. O bandido, ele mata para roubar, ou então ele rouba e mata para segurar. Então, mata para roubar ou rouba e mata para segurar a impunidade ou a posse da coisa. Beleza? Esse tem que ser o nexo causal. Muito bem. Outras situações. Há latrocínio, pergunta, há latrocínio nas seguintes situações? Primeiro, 2 agentes, Caio e Tício, em conluio praticam um roubo. Após a consumação do roubo, Caio mata Tício para ficar com o proveito do crime. Ou seja, 2 ladrões cometem um roubo, em seguida um deles fala, quer saber, eu vou ficar com tudo isso aqui só para mim. Ele mata o outro agente. Houve latrocínio? Não há latrocínio. Haverá o crime de roubo em concurso material com o crime de homicídio. No caso, esse será um homicídio qualificado. Professor, por que isso daqui não é latrocínio? Simples, porque a vítima que vem a morrer, o outro ladrão, ele não é a vítima patrimonial. Tá bom? Ele era, na verdade, o agente, aquele que cometeu o crime patrimonial de roubo. Então aqui a gente não vai ter latrocínio, tá bom? Vamos botar aqui, ó. Há crime de latrocínio nesse caso? Não. Beleza? A gente vai ter aqui, então, um crime de roubo e um crime de homicídio qualificado. Hipótese número 2. João mata seu desafeto Carlos. Após a consumação do homicídio, João aproveita a oportunidade e subtrai o relógio e aparelho celular de Carlos. Ou seja, João matou o Carlos porque não gostava de Carlos. Carlos caiu lá e morreu. E aí, nesse caso, João ele vê a possibilidade de subtrair bens depois da morte de Carlos e subtrai aqueles bens. A gente vai estar diante de um latrocínio? Não, porque não há nexo causal entre o homicídio e o roubo. Ele simplesmente praticou um homicídio, em seguida, após a vítima já estar morta, ele aproveitou a situação e comete um furto. Professor, se ele comete um furto, quem que são as vítimas patrimoniais? Os herdeiros do Carlos, os herdeiros da pessoa que veio a falecer. Tranquilo, pessoal? Então aqui também não haverá o crime de latrocínio. Como é que a gente responde essas duas situações? Porque não há nexo causal entre o roubo e as mortes. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessas duas hipóteses. São hipóteses que a lei, às vezes, a lei não, as provas trazem pra gente, beleza? Vamos lá, que não acabou. Temos aqui, então, a consumação do crime de latrocínio. Outra tabelinha também importantíssima. Cai demais. Em que momento está consumado o crime de latrocínio? Se o roubo é consumado e o homicídio é consumado, obviamente, haverá a consumação do latrocínio. Se o roubo é consumado, o agente consegue subtrair o bem, mas o homicídio é tentado, a vítima não vem a morrer, será latrocínio tentado. Se o roubo é tentado, o homicídio é consumado, o latrocínio é consumado. Se o roubo é tentado e o homicídio é tentado, o latrocínio será tentado. Opa! Professor, então eu percebi que o crime de latrocínio ele está sempre conectado ao resultado do homicídio. É isso mesmo, pessoal. Apesar de ser o latrocínio um crime patrimonial, o resultado morte é que vai ditar se o latrocínio será consumado ou tentado. E para isso a gente tem uma súmula do STF que vocês precisam conhecer muito bem, súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. O agente A mata a vítima B.
ela morre. Só que ele não consegue subir, ele mata para roubar, mas ele não consegue subtrair os bens, porque na hora que ele vai subtrair os bens, a polícia chega e ele tem que correr. Veja, houve o resultado morte? Houve latrocínio consumado. Professor, mas ele não conseguiu subtrair nenhum bem da vítima. Não houve aí uma subtração, não houve o efetivo roubo. Não tem problema. A jurisprudência considera que haverá um latrocínio consumado, porque a vítima veio a falecer. Beleza, pessoal? Atenção aí, súmula 600, pode botar na tela, súmula 610 do STF. E aí temos outra súmula, que aqui a gente vai trazer um pouco de conhecimento de direito processual penal, já que estamos tratando do crime de latrocínio. Apesar do crime de latrocínio ser um crime contra o patrimônio, ou melhor dizendo, latrocínio, temos que nos lembrar que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Então, a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. O tribunal do júri ele vai cuidar de crimes dolosos contra a vida. Veja, o latrocínio não é um crime doloso contra a vida, ele é um crime doloso contra o patrimônio, tá bom? Então, onde se julga o crime de latrocínio? No juízo comum. Professor, mas a vítima morreu e a subtração ele nem conseguiu fazer. Não importa. Crime de latrocínio, juízo comum, beleza? Muito importante. E aí, por fim, subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas. Somente uma vítima foi roubada, mas duas ou mais vítimas vieram a falecer. Tá bom, pessoal? Qual que será a hipótese aí? Quantos crimes nós teremos nessa hipótese? Muito bem, ó. Então, pessoal, aqui, ó, subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas. Somente um patrimônio foi subtraído, teremos aí também somente um crime de latrocínio, tá bom? Muita atenção nisso daí também. Beleza, vamos lá, continuidade delitiva. Não se reconhece a continuidade delitiva nas seguintes situações. Muito importante. Roubo e latrocínio tutelam bens jurídicos distintos. Então, se houver um roubo e um latrocínio, não haverá a implicação do artigo 71 do Código Penal. Veja, não há que se falar em crime continuado quando há uma hipótese de roubo e latrocínio. Isso aqui cai demais, a gente vai ver nas questões. Também não há que se falar na continuidade delitiva quando há um roubo e um furto. Tá bom? São crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. Roubo e extorsão, também não há que se falar na continuidade delitiva. São crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. Beleza, pessoal? Só colocar aqui para vocês, voltar aqui a tela, o informativo 855 do STF. Tá bom? Esse informativo do STF de fevereiro de 2017 é que vai falar que a subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas configura somente um latrocínio. Beleza? Só para ficar mais claro aí para vocês. Muito bem, então vem aqui comigo. Vamos finalizar aqui mais esse bloco e vamos fazer agora alguns exercícios para a gente fixar bem essa matéria. Até lá. Muito bem, meus amigos, vamos fazer agora alguns exercícios referentes ao artigo 157 do Código Penal, roubo, latrocínio e tudo aquilo que concerne esse artigo tão importante aí que pode estar na sua prova. Vamos ver aqui, fazer várias questões do CESP para a gente ver como que esse artigo, como que esse crime tem sido cobrado na prova. Mas olha só o que é mais legal. Não importa qual questão seja, não importa de qual instituição a gente faça os exercícios, vocês vão ver que a gente vai matar todos os exercícios aqui fácil. Por quê? Porque na aula a gente viu tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que cai, beleza? Então vamos lá, vamos mandar bala aí. Olha só, nós temos questão número 1, lá de analista legislativo, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue os itens subsequentes. O delito de roubo é crime de concurso necessário, também conhecido como plurissubjetivo. Pessoal, concurso necessário, plurissubjetivo, nada disso, a gente não falou disso em nenhum momento, né? O crime de roubo, ele é unissubjetivo. O crime de roubo, ele é de concurso eventual.
Professor, qual que é a diferença entre plurissubjetivo e unissubjetivo? Veja, o crime de roubo ele pode ser cometido por uma pessoa sozinha ou pode ser cometido por duas ou mais pessoas, que aí a gente vai ter uma hipótese de roubo circunstanciado. Então, o crime plurissubjetivo, o crime de concurso necessário, requer que haja pelo menos 2 agentes. Não é o caso do roubo. Se a gente falar lá do crime de rixa, aí a gente tem que ter 3 ou mais agentes. Se a gente falar do crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, precisamos também de 3 ou mais agentes. Crime de organização criminosa, Lei 2.850, precisamos de 4 ou mais agentes. São crimes que somente podem ser praticados se houver concurso de pessoas. Não é o caso do roubo. O roubo pode ser praticado por um agente somente ou por vários, beleza? Então, tranquilo isso daqui. O nosso gabarito da questão número 1 é errado. Fácil, né, galera? Olha a questão número 2. Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens subsequentes relativos a crimes contra o patrimônio. Na madrugada do dia, tá pequeno aí pra vocês, olha, na madrugada do dia 20 de agosto de 2012, Francisco escalou o muro que cercava determinada residência e conseguiu entrar na casa, onde anunciou o assalto aos moradores. Opa, então já está diante aí de um roubo. Francisco ameaçou cortar a garganta das vítimas com um caco de vidro, caso elas gritassem por socorro ou tentassem chamar a polícia. Ele então amarrou-as, então a gente teve aqui a grave ameaça. Ele então amarrou as vítimas, explodiu o cofre localizado no andar de cima da casa e subtraiu as joias que encontrou. Essas joias foram vendidas a Paulo, que desconhecia a origem do produto por ele adquirido. Muito bem, tem muita coisa aqui nesse enunciado, né? Tem várias questões desse concurso que foram em cima desse enunciado, mas vamos analisar aqui somente uma. Em razão de ter praticado o delito durante o repouso noturno, a pena de Francisco será aumentada. Pessoal, olha só, não vamos confundir furto com roubo. No crime de furto, nós temos a hipótese do furto durante o repouso noturno, que vai gerar um aumento de pena. No crime de roubo, tem alguma hipótese no artigo 157 dizendo que se o roubo for cometido durante a noite vai ter aumento de pena? Não tem. Não tem. O roubo cometido durante o dia ou à noite, ou qualquer horário que seja, ele pode ser enquadrado num roubo simples ou num roubo circunstanciado em razão de outras situações. Não será um roubo noturno, não haverá esse aumento de pena, beleza? Então a pena de Francisco não será aumentada aí, por isso, de maneira alguma. Mais uma questãozinha errada. Somente para a gente lembrar que não se aplica o furto de repouso noturno ao delito de roubo. Tá bom, galera? Não vamos confundir o artigo 155 com o 157. Prova da Polícia Federal de escrivão. Cada um dos itens seguintes é apresentado uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Rui, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e o relógio de César. Nessa situação, Rui praticou o crime de roubo, que é um crime complexo, porque 2 tipos penais caracterizam uma única descrição legal de crime. Pô, galera, mais fácil que isso não tem como, né? Aí fica difícil. Corretíssimo. Não falamos? O crime de roubo não é um crime complexo? Claro que é. É um crime complexo. Ele resulta da fusão de 2 ou mais delitos. Beleza? Então, uma questãozinha aqui fácil, né? Aquela questão que a gente torce para cair na nossa próxima prova. Muito bem, pode botar na tela a questão número 4 do MPU, de analista do MPU de Direito. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. Situação hipotética. Um indivíduo penalmente imputável ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito. Todavia, quando da abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Não estava mais com a arma. Assertiva. Nessa situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para caracterização da correspondente majorante do crime. Pessoal, olha aqui, a gente não falou exatamente dessa situação na aula. Se o agente ele comete um roubo com o emprego de uma arma de fogo, que a gente sabe que vai ter um aumento de pena de 2/3, parágrafo 2º A, inciso 1º.
É necessária, é absolutamente necessária a apreensão dessa arma de fogo? Não. Se a gente tem outros meios de prova que vão dizer que houve o emprego dessa arma de fogo, uma prova testemunhal, uma prova de imagens, enfim, qualquer prova que seja admitida em direito, se nós tivermos essas provas dizendo que houve o emprego da arma de fogo, não é necessária a sua apreensão para que o agente venha a responder por essa majorante. Beleza? A assertiva, ela vai falar para a gente que é indispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da correspondente majorante do crime. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. Tá bom? Questãozinha também aí tranquila. Questão 5. A droga ou conjunto de drogas usada no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, se colocadas em bebidas e ingerida, pode deixar a pessoa semi ou completamente inconsciente, funcionando normalmente como um potente sonífero. Considerando por hipótese que Carlos tenha posto essa substância na bebida de Maria e esta tenha entrado em sono profundo, julgue o item a seguir. Carlos praticará o crime de roubo, se valendo-se do sono de Maria, intencionalmente subtrair-lhe em seguida seus pertences. Pessoal, certo ou errado? Claro que isso daqui vai ser o roubo próprio por meio de violência imprópria. Portanto, essa assertiva está certíssima. Tá bom? Vai responder pelo crime de roubo, sim. Professor, mas eu não encontrei aí nem a ameaça, nem a grave ameaça. Ele não praticou esse crime nem com grave ameaça, nem com violência própria. É verdade. Mas lembra que eu falei para vocês que as provas elas vão pegar exatamente a partezinha final do caput do artigo 157? É o meio subreptício, é a violência imprópria. Caracteriza o roubo? Com certeza. O Carlos aqui, portanto, vai responder sim por roubo. Nosso gabarito é correto. Muito bem, questão número 6, de delegado da PF. Severino, maior e capaz, subtraiu, mediante o emprego de arma de fogo, elevada quantia de dinheiro de uma senhora quando ela saía de uma agência bancária. Um policial que presenciou o ocorrido deu voz de prisão a Severino, que, embora tenha tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. Nessa situação, Severino responderá por tentativa de roubo, pois não teve a posse mansa e pacífica do valor roubado. Pessoal, o que a súmula 582 do STJ vai dizer? A súmula 582 vai dizer que o crime de roubo será consumado com a inversão da posse, ainda que não haja posse mansa e pacífica. Veja, neste caso aqui, como é que eu sei que houve a subtração? Como é que eu sei que houve a inversão da posse? Simples, olha aqui. Severino, maior e capaz, subtraiu. Não falou aqui que ele tentou subtrair. Quer dizer que ele subtraiu. Ele conseguiu colocar a coisa em sua posse. Tá bom? Então, olha, ele subtraiu, tentou fugir, foi pego, e aí ele responderá por tentativa de roubo, porque ele não teve a posse mansa e pacífica do valor roubado? De maneira alguma. Ele responde pelo crime de roubo, tá bom? Então, com roubo consumado, né? Vamos deixar claro aqui. Roubo consumado. Ele foi preso logo em seguida, mas ele consumou o crime de roubo, houve a inversão da posse. Notou, pessoal? A gente já fez aqui 6 questões. Teve alguma difícil? Não, nenhuma. Mas se você tivesse feito as questões sem assistir às aulas, você fala, puxa, questão um pouco complicada, tô na dúvida. Não tem dúvida, as questões são fáceis. Questão de concurso público é fácil. Basta a gente conhecer a matéria, não é isso aí? Olha só, questão número 7, de analista judiciário do STJ. Tendo em referência a jurisprudência simulada do Tribunal Superior, julgo o item a seguir acerca dos crimes, penas da lei penal, aplicação da lei penal e institutos. Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e morte consumada, o agente responderá pelo crime de latrocínio consumado. O que eu falei com vocês? O resultado morte é o que vai determinar se o latrocínio é consumado ou tentado. Se no caso a morte foi consumada, o latrocínio será consumado? Com certeza. Correto. Súmula 610 do STF. Tá bom? Há crime de latrocínio quando o homicídio consuma, ainda que não realize o agente, a subtração de bens da vítima. Questão número 8, de delta.
Admite-se a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio. Ô, questão fácil. Ô, questão fácil, né? Errada. Da mesma maneira que não admite a continuidade delitiva entre o crime de roubo e latrocínio, não é admitida a continuidade delitiva entre o crime de roubo e furto, também não é admitida entre o crime de roubo e extorsão, tá bom? O crime continuado, artigo 71 do Código Penal, tem que haver, os crimes devem ser da mesma espécie. Furto com furto, roubo com roubo, tá bom? Então, e assim por diante. Extorsão com extorsão. Então, nesse caso aqui, a gente está diante da assertiva errada, gabarito da questão número 8. Questão número 9, essa daqui já é de múltipla escolha, né? Olha só, de delta também. José entrou em um ônibus de transporte público e, ameaçando os passageiros com uma arma de fogo, subtraiu de diversos deles determinadas quantias em dinheiro. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a prática do delito, vamos lá, letra A. A prática do delito contra vítimas diferentes em um mesmo contexto e mediante uma só ação configurou o concurso material. A gente viu isso, não viu? Eu lembro bem que a gente viu. A gente não vai configurar aí o concurso material. Nós vamos configurar outro concurso, que é o concurso formal. Então, questão letra A está errada. Beleza. Letra B. A simples inversão da posse dos bens dos passageiros para José não consumou o crime de roubo. Para tal, seria necessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada dos valores subtraídos por José. E galera, como isso daqui cai, né? Súmula 582 do STJ. Cai demais. Toda questão aí cai essa súmula. Errado. O crime foi consumado sim. Se houve a inversão da posse dos bens, não é necessária a posse mansa e pacífica, tá bom? Então, houve a consumação do crime de roubo. Errada, portanto, aí a letra B. Letra C. O fato de o delito ter sido praticado em ônibus de transporte público de passageiros será causa de aumento de pena. Opa, quem achou esse dispositivo no artigo 157? Haverá algum aumento de pena se o roubo for praticado dentro de um ônibus, dentro de um coletivo? Não, não existe esse aumento de pena. Tá bom? Vai existir, por exemplo, lá no tráfico de drogas, se houver a comercialização dentro de coletivo, de transporte público, aí sim a gente vai falar que há a causa de aumento de pena lá do artigo 40 da Lei 11.343. No que tange crime de roubo, não tem esse aumento de pena não. Se o roubo for praticado dentro de um coletivo, fora, pode ser um roubo simples, ou pode ser um roubo circunstanciado em razão de outras circunstâncias, ou mesmo um roubo qualificado pelo resultado. Beleza? Então, errado, não existe essa causa de aumento de pena pela prática de um roubo dentro de um transporte público. Letra D. Se a arma utilizada no crime fosse de brinquedo, opa, vimos isso aqui também, e ainda assim tivesse causado fundado temor nas vítimas, deveria ser aplicada a majorante do crime de roubo. Errado. Não é? Se a arma de fogo utilizada no crime é uma arma de brinquedo, a gente falou, não incide o aumento de pena do parágrafo 2º-A, inciso 1º. Não é considerada uma arma de fogo. Não é considerada arma alguma. Mesmo assim, subsistirá o crime de roubo. Então, a gente vai estar diante de um roubo simples, a menos que incida outra circunstância. Mas, se não, será um roubo simples. É uma arma de brinquedo. Não é considerada arma de fogo. Beleza? Letra E, já sabemos, portanto, que será o nosso gabarito. O crime de porte de arma será absorvido pelo crime de roubo, ante os fatos de haver nexo de dependência entre as duas condutas e os delitos terem sido praticados em um mesmo contexto fático. Certo ou errado? Certíssimo. Galera, essa daqui eu deixei para falar aqui durante a questão. Veja só, se houver um nexo entre aquele porte de arma de fogo e o roubo, a gente vai estar diante somente do roubo majorado. O agente ele não vai responder separadamente pelo porte de arma de fogo. Por quê? Porque entende a doutrina, entende a jurisprudência, que a arma de fogo utilizada é um meio que será absorvido para a prática do crime de roubo, tá bom? Então a gente vai ter o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, mas a gente não vai incidir aqui o porte de arma de fogo da Lei 10.826. Professor, há alguma hipótese em que a gente poderia incidir também o crime de porte de arma? Sim, se não houver um nexo causal. Vamos supor que um agente ele possui uma arma de fogo, ele porta uma arma de fogo todos os dias. E
a gente possui provas de que isso acontece, tá bom? Então ele usa aquela arma lá todos os dias, leva consigo sem ter autorização. Eventualmente, determinado dia, ele usa aquela arma para a prática de um roubo. Veja, ele responde pelo roubo majorado pelo emprego de arma de fogo? Com certeza. Ele pode vir a responder pelo porte de arma de fogo? Pode, desde que esteja configurado que ele utiliza, que ele porta aquela arma, ele não portou somente para aquele ato, mas que ele usa ela em outros contextos fáticos. Ele porta aquela arma de fogo em outros contextos fáticos. Aí ele pode ser imputado também o crime de porte de arma de fogo de uso restrito ou uso permitido, a depender da situação. Beleza? Muito bem. Então, nosso gabarito na questão 9 é letra E. Questão número 10, de juiz. Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens que se seguem com base no entendimento jurisprudencial. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo. Pessoal, certo ou errado? Lembra que nós falamos? Arma de fogo desmuniciada tem que ter muita atenção. Por quê? Porque se a gente estiver falando lá da Lei 10.826, a arma de fogo desmuniciada, ela pode sim configurar o posse ou posse ou porte de arma de fogo. A depender aqui vai ser o 12 ou 14, posse ou porte se for de uso permitido, e artigo 16, posse ou porte de uso restrito. Tá bom? Então a arma de fogo desmuniciada configura sim os crimes da Lei do Estatuto do Desarmamento. Entretanto, para aplicação do crime de roubo, nós vimos a jurisprudência, em que pese o agente portar uma arma e usar essa arma para ameaçar as vítimas, se ela estiver desmuniciada, não incide a majorante do emprego de arma de fogo do parágrafo 2º-A, inciso 1º. Fechou, galera? Atenção nisso daí, portanto, a questão 10 está correta. Tá bom? Questão número 11, defensor público. Acerca dos crimes contra patrimônio, cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Marcelo, simulando portar arma de fogo, subtraiu para si 2 aparelhos celulares pertencentes a pessoas diversas, amedrontando as vítimas. Nessa situação, Marcelo deve responder por crime de roubo em concurso formal. Pessoal, vamos lá. Primeiro, ele responderia aqui pela majorante. Vamos falar de coisa que a questão nem está falando. Ele responderia pela majorante de emprego de arma de fogo? Claro que não. Por quê? Porque ele simulou. Ele botou a mão aqui embaixo da blusa, né, e fingiu que estava com uma arma de fogo. Ele responde pela majorante de emprego de arma de fogo? Não. Tá bom? A questão não pergunta isso, mas só para a gente deixar claro. Fala a questão que ele subtraiu para si 2 aparelhos celulares pertencentes a pessoas diversas. Portanto, quantos patrimônios ele subtraiu? 2. Lembra que nós falamos, se houver 2 vítimas de um roubo, mas somente um patrimônio subtraído, um roubo somente. Se no caso haverá 2 roubos, 2 patrimônios sendo subtraídos, estaremos diante de 2 roubos. Tá bom? Se tiverem 10 patrimônios sendo subtraídos porque ocorreu dentro de um coletivo, haverá 10 roubos? Sim, 10 roubos. Professor, em concurso material ou concurso formal? Em concurso formal. Tá bom? Então a questão 11, ela está correta. Lembra que eu falei com vocês que as questões de prova, elas não chegam a detalhar se vai se tratar de um concurso formal próprio ou impróprio? É isso. Por haver uma certa polêmica, a maioria da doutrina e jurisprudência até entende que é impróprio, mas porque há desígnios autônomos. Mas como há uma divergência, não é possível afirmar num sentido ou no outro, se é um concurso formal próprio ou impróprio. As questões objetivas, de provas objetivas, não estão cobrando esse conhecimento. Eu falei para vocês, olha, ela só vai cobrar concurso formal, dizendo se é um concurso formal ou se é um concurso material. Volta aqui na questão 9, olha só, lembra que a gente viu a questão 9, letra A? Olha aqui, disse que era um concurso material. A gente falou, tá errado. Por quê? Porque a gente sabe que é um concurso formal. E isso daqui, ó, prova de delegado. Aí agora, na prova aqui de defensor público, mesma coisa. Só cobrou conhecimento se é um concurso formal
ou um concurso material. É um concurso formal, portanto, o gabarito da questão 11 está correto. Muito bem, questão número 12. Questãozinha boa aqui também, olha só. Antônio, junto com o comparsa, abordou 2 rapazes que caminhavam na rua e os ameaçou com um revólver de brinquedo, subtraindo do primeiro R$ 20 e do segundo um isqueiro no valor de R$ 8. Notificados da ocorrência, os componentes de uma guarnição da Polícia Militar de Pernambuco, ao final de rápida diligência, os localizaram e prenderam em situação de flagrância, já que estavam na posse da res furtiva, do objeto que foi roubado. Durante a lavratura do flagrante, Antônio identificou-se com um nome fictício para esconder seus antecedentes criminais, não tendo exibido o documento de identidade. Pessoal, isso aqui vai estar lá no artigo 307 do Código Penal. É o crime de falsa identidade, tá bom? Já estou dando a resposta aí antecipadamente, mas é porque nós não vimos aí aqui nos crimes contra o patrimônio o crime do artigo 307. Nessa situação hipotética, Antônio responderá pela prática de, letra A, roubos em concurso formal mais facilidade ideológica? Claro que não, né? É o crime de falsa identidade. Roubo impróprio? Não. Roubo continuado? Não. Roubo com majorante de uso de arma? Também não. Tá bom? Era um revólver de brinquedo. Tratava-se de um revólver de brinquedo. Ele vai responder por 2 roubos em concurso formal, mais em concurso material, falso com a falsa identidade em concurso material. Veja só, pessoal, veja só. Lembra que eu falei com vocês, mais uma questãozinha aqui. As bancas, o CESP não vai te cobrar se é concurso formal próprio ou impróprio. Ele quer saber se você sabe que se trata de um concurso formal. Trata-se de concurso formal quando o agente subtrai bens patrimoniais de 2 ou mais vítimas no roubo? Sim, concurso formal. No caso aqui, então ele fala, olha, houve 2 roubos em concurso formal, só que ele diz o seguinte, teve também, vai incidir aqui, a falsa identidade em concurso material, tá bom? Então, 2 roubos em concurso formal, esses 2 roubos em concurso formal, em concurso material com a falsa identidade. Professor, questão complexa, essa questão de juiz? Não, questão de agente de segurança penitenciária. Tá vendo? Então, essas questões, todas as questões que a gente traz aqui, seja de juiz, de Ministério Público, delegado, qualquer instituição que seja, o CESP ele cobra. O CESP ele não faz muito essa diferenciação, isso aqui eu vou cobrar para delegado, mas não posso cobrar para agente ou para escrivão. Pode. E cada vez mais, as questões que são cobradas, elas seguem um percurso. Você cobra para juiz, Ministério Público, delegado e vai cobrando depois para as outras carreiras. E cobra para agente e escrivão também. Então, muita atenção, como cobrou aqui nesse caso para agente de segurança penitenciária, esse conhecimento do concurso formal, concurso material, né, concurso formal de roubos. Então, muita atenção em tudo que foi falado aqui, porque tudo é matéria de prova, é matéria que pode cair, como a gente está vendo nas questões. Não acabamos ainda. Questão número 13, do mesmo concurso. Entre janeiro e agosto de 2012, 3 amigos, unidos de modo estável e permanente, com o propósito comum de praticar crimes, assaltaram 5 residências, em ocasiões diversas. Os 3 agiram sempre na mesma região e de igual forma. A vítima era abordada na garagem ao chegar a casa depois das 18 horas e ameaçada com revólveres. Em seguida, eles entravam na casa, amarravam, amordaçavam e trancavam as pessoas presentes em um cômodo. Feito isso, recolhiam as coisas de valor e fugiam no carro da família. Nessa situação hipotética, os agentes devem ser punidos por... E aí a gente tem aqui todas as hipóteses que eles poderiam ser punidos. Vamos lá, pessoal. Primeiro, houve o concurso de 2 ou mais pessoas? Sim. A gente está falando aqui de 3 pessoas que agiram sempre na mesma região. Houve aqui, no caso, uma restrição de liberdade? Com certeza. Eles amarravam, amordaçavam e trancavam as pessoas presentes em um cômodo. E lá mantinham. Por quê? Porque eles subtraíam os bens e fugiam. Vem comigo. Eles subtraíam e fugiam. As vítimas ficavam lá com a sua liberdade restringida. Então, houve roubo com restrição de liberdade? Houve. Tá? Então, vamos botar aqui, olha só, situações que circunstanciam o roubo. A gente tem aqui concurso de 2 ou mais pessoas. A gente tem nessa hipótese também o roubo com restrição de liberdade. E a gente vai ter aqui também
o emprego de arma de fogo, que é o revólver que eles utilizam. Onde está previsto o concurso de 2 ou mais pessoas? Parágrafo 2º, inciso 2º, lá do artigo 157. Onde está previsto a restrição de liberdade? Parágrafo 2º, inciso 5º. O que é isso daqui? Um roubo circunstanciado. O que é isso daqui? Um roubo circunstanciado. Qual a causa de aumento? 1/3 a metade. E o roubo com arma de fogo? Professor, eu sei, o roubo com arma de fogo ele está previsto no parágrafo 2º-A, inciso 1º. O aumento de pena é de 2/3. Mas é um roubo circunstanciado ou não? Sim, também será um roubo circunstanciado. Opa, então nós temos aqui 3 hipóteses de roubo circunstanciado. Veja só, nessa situação hipotética, os agentes devem ser punidos por, letra A, roubo e constrangimento ilegal? Não. Roubo e ameaça? Não, porque a ameaça faz parte do crime de roubo. Ela é absorvida ali pelo crime de roubo. Roubo e sequestro? Não, não houve sequestro das vítimas. A restrição de liberdade que houve foi para a prática do roubo. Então não houve sequestro. Roubo circunstanciado? Opa, está aqui o nosso gabarito. Eles praticaram roubo circunstanciado. Beleza? As 3 hipóteses que a gente viu aqui são majorantes do crime de roubo. E roubo com violação de domicílio? Também não, né, pessoal? Violação de domicílio, ela vai ser um crime meio. Aí, vem comigo. A violação de domicílio é um crime meio para a prática do roubo. Então, será absorvido aí também o princípio da consunção. Beleza? Fechou? Questão número 14. Então, aqui nosso gabarito é a letra D. Questão número 14. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal. 3 criminosos interceptaram um carro forte e dominaram os seguranças, reduzindo-lhes por completo qualquer possibilidade de resistência mediante grave ameaça e emprego de armamento de elevado calibre. Né, pessoal? Aquela situação que a gente vê aí de carro forte. O grupo, entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, não tinha dinheiro, pois, por erro de estratégia, efetuaram a abordagem depois que os valores do documento já haviam sido deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos acabaram fugindo sem nada subtrair. Nessa situação, ante a inexistência de valores no veículo e ante a ausência de subtração de bens, elementos constitutivos dos delitos patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo, subsistindo apenas o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de armas. Pessoal, lembra que nós falamos? Não há que se falar em crime impossível de roubo quando não é possível subtrair bens da vítima. Se a vítima, mesmo a vítima não possuindo bens a serem subtraídos, ainda assim a gente vai estar diante do crime de roubo, na modalidade tentada. A questão fala que não vai haver crime de roubo. Por quê? Porque não havia dinheiro a ser subtraído dentro do carro forte. A questão está errada. Beleza? Questão errada. Configura assim, não tem nada de constrangimento ilegal qualificado não. Vai configurar o roubo tentado com a majorante do emprego de arma de fogo. Tranquilo isso daí. Beleza? Professor, incide a majorante, a circunstância em razão do transporte de valores? Não, não incide. Lá do parágrafo 2º. Por que não vai incidir? Porque não haviam valores sendo transportados. Então, na verdade, o agente ele não tinha conhecimento, ele tinha o desconhecimento de eventuais valores que estariam sendo transportados. Então, nesse caso aqui, em que pese ter sido um roubo tentado contra um carro forte, não vamos falar aqui na incidência da majorante praticado contra transporte de valores, se o agente conhecesse tal circunstância. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos aqui os exercícios. Quero que vocês vejam que todas as questões elas tornam-se fáceis quando nós conhecemos a matéria. E é isso daqui que será cobrado na sua prova, então vamos estudar, vamos nos dedicar, que você vai conseguir chegar lá. Um grande abraço, eu sou Érico Palazzo, até a próxima aula.